A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, vou compartilhar uma palavra aqui que está em Atos 26, a partir do versículo 12. Aqui é uma narração de Paulo, onde ele está na sua defesa do seu apostolado, né, diante de um rei chamado Agripa. E ele está contando essa história para esse rei. E ele diz assim, a partir do versículo 12. Eu ia em uma missão assim para Damasco, com autorização e permissão dos sacerdotes principais. Quando, no caminho perto do meio-dia, ó rei, brilhou sobre mim e meus companheiros uma luz do céu, mais resplandecente do que a do sol. Todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz que dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Você está apenas fazendo mal a você mesmo. E eu perguntei: mas quem é, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Agora levante-se e fique de pé. Pois eu apareci para nomear você meu servo, para testemunhar ao mundo a respeito dessa experiência e das outras que eu vou mostrar para você. Vamos só até aqui por enquanto, depois nós continuamos o texto. Aqui, Paulo, ele está na sua defesa do apostolado. Por quê? Porque muito dos judeus não aceitavam que Paulo, um grande fariseu, um grande conhecedor de leis, se tornasse um cristão. Então, muitos queriam apedrejar Paulo, muitos queriam Paulo preso e muitos outros queriam Paulo morto. Quando Paulo vai visitar ali os apóstolos, Tiago, muitos deles falam para Paulo: olha, Paulo, faz o seguinte, melhor você vir no templo para as pessoas verem que você segue a lei, que você ainda segue, para que as pessoas não te matem aqui em Jerusalém. E aí Paulo, ele raspa a cabeça, que era um ritual da lei ali, passa 7 dias consagrando, mas não convence o povo. Onde o povo começa a chamar ele de quê? De herege. Você é um herege, então não queremos você aqui. E a multidão ali se aglomera e começa a pedir o quê? Paulo preso e outros Paulo não somente preso, mas morto. E um centurião vai ali e prende a Paulo. Tira Paulo daquela situação e prende. Só que tinha ali alguns borborinhos de que queriam invadir aquela prisão para matar Paulo. E aí vem um comandante chamado Cláudio, onde ele tira Paulo daquele lugar, se desloca Paulo para um outro lugar e salva a vida de Paulo. E Paulo, diante desse comandante, ele se defende e conta a mesma história, a experiência que ele teve com Cristo. Então, o que nós podemos ver a partir desse momento? Que quando Paulo ele tem esse encontro, quando ele estava indo no caminho, quando ele tem esse encontro com Jesus, nós vemos Jesus falando: olha, você vai falar a respeito dessa experiência que você está passando e de outras que eu ainda vou te dar. Então, Paulo ele começa a falar a mesma coisa. Tem um comandante e ele começa a falar: olha, eu sou apóstolo, o Senhor me escolheu como seu servo, olha, e começa a falar tudo aquilo que ele viveu. Eu estava indo numa missão, o caminho de Damasco, mas aí o Senhor Jesus me apareceu, e aí ele começa a falar. E muitos ali que não tinham esse conhecimento de Jesus, começa a repensar: peraí, Jesus morreu, mas ele te apareceu, então realmente ele ressuscitou. E ali Paulo começa a testemunhar aquilo que Cristo fez na vida deles. Então, muitas vezes vai acontecer isso sobre as nossas vidas. Nós vamos passar por N situações. Uma das situações que a Bíblia fala que nós passamos são situações para sermos provados por Deus, para sermos aprovados. Então, algumas provações que vêm sobre nós é para provar nosso caráter, para ver como nós estamos diante do Senhor, para que nós venhamos reconhecer quem somos, se realmente somos cristãos. Então, o Senhor traz uma aprovação. Assim como ele trouxe para o povo que ele tirou de todo o Egito e ele deixou passar por um deserto para saber o que tinha no coração dele. Agora, existem outros tipos de provações ou processos, como você queira chamar,
que nós pegamos para nós mesmos. Um exemplo mesmo é de Jonas, ali onde desobedeceu ao Senhor, tinha uma ordem para ir para Nínive, foi para o outro lado, acabou dentro da barriga de um grande peixe. E ali teve que orar, teve que pedir e clamar ao Senhor diante daquela situação. Então tem momentos, provações que nós procuramos, que muitas vezes o Senhor não nos traz, mas nós procuramos para nós. E muitas vezes é pela desobediência daquilo que o Senhor fala para nós fazermos e nós não fazemos. O Senhor fala para nós ir numa direção e nós não fazemos aquilo. E essas direções são baseadas na palavra, são princípios bíblicos estabelecidos por Deus. E são princípios básicos, como honrar o pai e mãe, como as esposas ser submissa, o marido tratar a esposa como o vaso mais frágil, né? Termos os frutos do Espírito, nos consagrarmos, orarmos. Então são princípios que o Senhor deixa para mim e para você. E muitas vezes por desobediência ao Senhor, nós passamos por esse tipo de provações, alguns tipos de processo. Agora, já outros, o Senhor nos permite passar, não para nos provar e nem muito menos porque nós fizemos algo, né? Quem lembra ali de Jó? Jó foi uma pessoa muito bem ali, fiel ao Senhor, sacrificava, era um homem temente, mas passou por tudo aquilo, porque a fé dele ali era uma fé realmente inabalável no Senhor, porque ele fala, né, eu vim nu, nascido vem da minha mãe e nu voltarei para a terra. Então ele entende ali, então ele tudo aquilo que ele passa é de um grande testemunho para que aquelas pessoas vissem e o inimigo visse o quanto que Jó era fiel ao Senhor, que ele ia passar pelas provações. Agora aqui, já com Paulo, nós vemos algumas provações que sobreveio sobre ele, algumas provas, algumas dificuldades, mas se fosse para falar a respeito de Cristo, foi para testemunhar. Então, pega aí o que você tem passado, vê onde que você está se encaixado, talvez você esteja indo, buscando ao Senhor, esteja em obediência ao Senhor, mas tem passado as coisas que você não compreende. Então, o que você não consegue compreender servirá de testemunho, servirá em um certo dado momento, você vai testemunhar para pessoas. Então, quando Paulo ele cai ali diante do chão e tem aquele encontro, inúmeras coisas ele passa depois, porque você pode ler o livro de Atos, você vê Paulo passando por várias provações, tudo isso serve de testemunho. E nesse momento ele está aqui defendendo o seu apostolado, defendendo que ele era um servo de Cristo, mas ao mesmo tempo ele estava testemunhando Jesus, ele estava pregando o evangelho, ele estava pregando aquele Jesus que morreu na cruz e ressuscitou verdadeiramente. Então ele começa ali a falar diante do comandante, olha, eu estou nessa situação por causa de Jesus, olha, eu passei por isso, e ele começa a testemunhar. E aí, diante daquele comandante, aquele comandante leva ele para um governador chamado Félix. E esse governador, ele era muito, assim, ia muito pelo que o povo dizia. Então, o povo queria Paulo preso. E esse governador, ele ouve a mesma história, porque Paulo conta para ele. E para ele agradar as pessoas, ele prende Paulo e deixa Paulo preso. E ele não se atenta ali naquilo que Paulo ministra para ele, por medo de perder aquele status que ele tinha, aquela fama que ele tinha. Mas Paulo, ele cumpre novamente pregando o evangelho, assim mesmo preso, falando de Jesus, falando do que Cristo fez na vida dele, testemunhando as experiências com o Senhor. Então o Senhor fala para mim e para você, existem momentos na minha, na sua vida, que nós vamos testemunhar experiências. Eu passei por um período onde nós estávamos na igreja, tínhamos vários núcleos de células, onde que nós liderávamos com pessoas, outros nós éramos anfitriões com pessoas, e outros nós íamos visitar. Então, assim, nós andávamos com muitas pessoas, cuidando de pessoas, orando por pessoas.
E no mesmo ano, pela graça e misericórdia, o Senhor nos ungiu. E nessa unção, o Senhor nos capacitou para ainda mais servir a Ele. Mas ainda assim, o Senhor trouxe um câncer na vida do meu esposo. E esse câncer, queridos, teve uma proporção muito grande, porque era um momento ao qual nós estávamos mais perto do Senhor. E o Senhor permitiu que passássemos por isso. Nós identificamos que esse câncer veio no momento para que o meu esposo também fosse trabalhado o caráter em questão de ser mais paciente, esperar mais. O Senhor trabalhou nesse tempo. E nesse tempo eu busquei o dono daquele que tinha cura, que somente era Jesus. Então eu continuei buscando, eu continuei orando, e o Senhor foi me fortalecendo. Isso não foi a partir de mim somente. Nossa, eu fui porque olha, não. Porque foi a partir de toda a oração feita, de todo o clamor diante do Senhor. Eu abro uma aspa aqui. Quando Jesus ele estava ali pronto para ser crucificado, Jesus ele entra em angústia e Jesus fala para alguns dos seus amigos, discípulos: olha, vigiai comigo, orem comigo porque minha alma está angustiada. E ele vai ali adiante, ele ora uma oração humilde, uma oração submissa: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E uma oração que nós podemos dizer que foi uma oração triunfante, porque ele vence. Então ele ora antes, ele se fortalece antes e depois ele passa por todo o projeto da cruz, levado diante de pessoas. O Senhor ele é arrastado, o Senhor ali ele leva várias chicotadas. Então assim, todo o processo que Cristo passa carregando aquela cruz, indo adiante. Deixa eu te dizer uma coisa, quando ele passa todo esse processo, querido, ele passa firme, perseverante, sem querer olhar para trás, até chegar naquela cruz. Então, olha só como a oração nos ajuda, como a oração nos fortalece. E eu falo para vocês, a oração foi que me fortaleceu nesse tempo, onde muitas pessoas não compreendiam e diziam: mas como você está sorrindo? Mas como você está de pé? Mas não era por mim, queridos, era pela oração, por estar aos pés de Cristo, onde que nós vencemos. E nós passamos aquele processo onde teve quimioterapia, onde eu tive perca de filhos, foi muitas coisas juntos. E nós saímos vencedores, onde o câncer foi curado e onde eu pude ter o milagre, sim, de ter filho. Porque o médico já tinha decretado que nós não teríamos filhos por conta do câncer e no lugar onde foi. E quando nós passamos esse processo inteiro, hoje nós entendemos. Na época a gente se perguntava por quê, mas por quê, se nós estamos em obediência. E quando nós passamos tudo aquilo, nós entendemos que era para dar testemunho, para falar para as pessoas que esse Cristo ele cura, que esse Cristo ele liberta, que esse Cristo ele realiza sonhos, ele faz milagres. E todas as pessoas que nós encontramos, nós testemunhamos aquilo que o Senhor fez. Assim foi Paulo, foi testemunhando. E diante desse rei, foi trocado de governador, e foi um governador chamado Festo, onde tinha um amigo, rei Agripa, e a mulher dele, Berenice. E esse rei Festo vai diante de Paulo, que ele quer conhecer Paulo. E ele ouve toda a história. E quando ele ouve toda a história, ele vai diante ali o rei Agripa, leva Paulo, e o rei Agripa quer conhecer. Olha só a proporção que Paulo teve no seu ministério. Foi levado aos grandes nomes, a pessoas grandes, consideradas grandes, né, muitas vezes por nós. E ele foi levado diante de governador, diante de rei e, por fim, diante de um imperador de Roma. E todos aqueles a qual ele foi levantado, ele foi falar de Jesus, defender o seu apostolado, mas falar de toda a experiência que ele teve com Cristo. E nesse texto onde nós lemos que ele está falando com o rei Agripa,
O rei Agripa fala para ele: Paulo, por acaso você quer que eu também seja um cristão? Você está falando isso para me convencer a ser cristão? E Paulo responde para ele: quisera eu que você realmente se convertesse, seria uma felicidade. Mas assim, Paulo só estava falando, mas a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, ela discerne o certo e o errado, ela entra, ela faz ali no coração uma semente e ela pode brotar. O Senhor que dá o crescimento. Paulo só fez a parte dele, ministrando, falando de Jesus, falando acerca do perdão, falando acerca dos pecados. E aqui, por todas as experiências que Paulo vai falando a cada um que ele é levado, continuando aqui, no 17 ele fala assim, ó, aí Cristo, né? Você será protegido por mim, tanto no seu próprio povo como nos gentios, os quais eu envio, a fim de abrir os olhos dele para a sua verdadeira situação. Então, quando Paulo prega a palavra, quando Paulo fala, ele deixa desnudo o meu e o seu coração. Né? Quando nós falamos a palavra, nós ficamos pelados, né? Coração, tudo em nós vem à tona, não há como se esconder, porque aqui ele fala, ó, a fim de abrir os olhos deles para que vejam sua verdadeira situação, para que eles possam se converter das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que possam receber perdão dos seus pecados e a herança eterna, junto com todos aqueles cujos pecados são purificados e que são separados pela fé em mim. Então, quando Paulo ele fala, quando Paulo ministra, quando Paulo prega Cristo, muitos olham para si mesmo e falam, quanto eu preciso mudar, quanto eu preciso de mudança, quanto eu preciso me achegar diante do Senhor, quanto eu preciso de ser perdoado, né, diante do Senhor. Então, aqui Paulo, ele leva tudo aquilo que o Senhor fala ali diante dele, ele leva para todos aqueles a qual o Senhor teve um propósito na vida dele e levou Paulo a cada um dessas pessoas para pregar o evangelho. Então, diante de toda situação, diante de toda aprovação, vá, fale de Cristo, identifique o momento que você está passando, identifique aquilo que o Senhor quer na sua vida e cumpra o chamado do Senhor. Mas nunca deixe de orar, nunca deixe de buscar, nunca deixe de estar aos pés do Senhor. Nunca deixe a oração de lado, porque a oração e a ministração do evangelho tem que estar junto. Porque a pregação em si só é a palavra, e ela tem um poder suficiente. Mas a palavra com oração, os dois, ele tem poder para mudar vidas, para mudar histórias. E aonde Jesus chega, tem que haver mudança. Aonde a palavra do Senhor vem, tem que haver mudança. Então, fale de Cristo, fale da sua experiência, testemunhe e não deixe que essa experiência que você está passando deixe você ficar, né, nesse mar bravio, não deixe você ficar diante dessa situação, não. É para passar toda a situação. Então, o Senhor, ele fala para mim e para você, como Paulo. Paulo, depois ele fica 2 anos preso, vai ao imperador, ministra e prega o evangelho para todos aqueles que o Senhor confiou em sua mão. Então, pregue para todos aqueles que o Senhor confiar as pessoas da sua mão. Fale de Jesus onde você estiver, mesmo mediante a sua situação. Fale daquilo que Cristo fez, fale da situação que você passou. E se você ainda está passando, entenda que essa situação não é para a morte, é para você testemunhar para alguém que vai precisar. Talvez seja sobre casamento, ou talvez seja sobre um filho que você ainda não tem, né, assim como eu, sobre alguma enfermidade, né, que ainda está assolando, ou seja, sobre alguma tempestade, dificuldade financeira, porque nós passamos, eu também passei nesse período, mas o Senhor, ele nos fortalece em todo tempo. Então, fica com essa palavra, testemunhe, e o Senhor é aquele que fortalece. Amém?